frustrante. E aí, Santista falando para mais um pós-jogo. Infelizmente, mais uma derrota do Santos. Atlético Paranaense 2, Santos 1. O Santos jogou relativamente bem, mas infelizmente, por erros individuais e, na minha concepção, um equívoco do Vojvoda no final da partida, fez com que o Santos voltasse para casa sem nenhum ponto. Antes de começar a analisar o jogo, eu só gostaria de pontuar uma coisa. É inadmissível que no campeonato mais importante deste país, uma partida de futebol aconteça num gramado deste. Um gramado sintético, horroroso, a bola quicava de uma forma estranha, os jogadores não tinham como dominar a bola, diversos morrinhos, um gramado esburacado. É inacreditável que a CBF permita esse tipo de gramado para o campeonato mais importante do país. Eu sou contra esse tipo de gramado. Para mim tem que ser grama natural. Society é outro esporte, mas infelizmente, se permite, deveria ter um mínimo de controle de qualidade. E infelizmente não teve. Bem lamentável. A escalação do Santos foi bastante interessante. Dessa vez, o Vojvoda colocou 4 jogadores no meio-campo, com um bom tempo, que dá a dinâmica que eu sempre peço nos meus vídeos, com João Schmidt e Gabriel Menino jogando como os volantes mais de marcação. Bom tempo também marcava, obviamente, mas dando essa dinâmica e fazia com que o Santos conseguisse sair com uma certa qualidade. Bom tempo tem que ser titular desse time. E o Miguelito, na minha opinião, fez a melhor partida com a camisa do Santos. Mas a gente vai chegar lá. Infelizmente, mais um erro individual. 3 minutos de jogo, Zé Ivaldo faz uma besteira. Pênalti. Atlético Paranaense 1, Santos 0. Terceiro pênalti do Zé Ivaldo em 5 partidas. É muito difícil você criticar o Vojvoda quando ele escala o Zé Ivaldo. Eu vejo muitas pessoas na internet fazendo isso. Mas se não é o Zé Ivaldo, é o Basso. Se não é o Basso, é o Alexis Duarte. O Santos não tem elenco, o Santos precisa contratar zagueiros urgentemente. Isso todo mundo sabe, mas enfim, mais uma prova de que isso é de fato muito necessário. Depois que o Santos tomou o gol, o Santos teve dificuldade para se adaptar ao campo, ao gramado, horrível. Mas na primeira chegada, Miguelito fez uma boa jogada, de habilidade, um pouco de sorte, a bola sobrou o Tassiano fez um belo gol. Depois que o Santos igualou a partida ficou lá e cá, mas infelizmente com pouca qualidade técnica. Eu acredito que seja um pouco pelos jogadores, mas muito mais pelo gramado. Apesar do gramado, o Santos fez um primeiro tempo decente. Mas eu gostaria de pontuar alguns destaques. O primeiro deles é o Miguelito. O Miguelito jogou muito bem. Ele não ficou preso na ponta como normalmente ele ficou nos últimos jogos. Ele veio para o meio campo, fez a jogada. Miguelito, de longe, foi o melhor jogador do Santos na partida. Também pontuar Bom Tempo, que fez também uma boa partida, dinâmica, marcação, saída de velocidade. E também a partida boa que o Tassiano fez uma boa partida. Não só pelo gol que ele fez, mas também nas bolas aéreas defensivas. O Tassiano tirou diversas bolas. Com o Tassiano e com o Vinícius Lira, o Santos ganha altura e, por consequência, consegue se defender melhor nas bolas aéreas. Eu acredito que o Atlético Paranaense só chegou uma vez, que inclusive até uma pequena falha do Vinícius Lira, que o Brasão fez uma grande defesa, mas no geral o Santos não sofreu tanto na bola aérea como, por exemplo, aconteceu contra o Noroeste. Então o segundo tempo começou basicamente igual ao primeiro tempo, só que com muitas faltas, o jogo foi bastante picotado, pouco ritmo, pela questão do gramado, mas também porque o Abate Abel é um juiz ruim. Eu acredito que ele picota muito o jogo, ele para muito o jogo, qualquer esbarrão é falta. E o jogo só começou a ficar mesmo interessante com a entrada do Moisés no lugar do Miguelito, e aí eu acredito que esse foi o primeiro erro do Vojvoda. O Miguelito estava indo muito bem, eu não sei se ele cansou, enfim, e também colocou o Barreal no lugar do Bom Tempo. O Rony, com isso, foi para a ponta direita, Rony que não fez uma boa partida, e Moisés ficou na ponta esquerda, e o Barreal ficou como segundo atacante ali junto com o Tassiano. Então era o 4-2-4. Particularmente não gosto dessa formação, mas de certa forma deu certo. Moisés entrou bem, teve boas oportunidades. Infelizmente não conseguiu concluir em gol. Eu acredito que vai ser um jogador que vai ajudar bastante. Barreal um pouco discreto, mas o que eu achei que não ia dar certo pelo 4-2-4, que eu particularmente não gosto, o Santos teve uma transição muito rápida, chegou efetivamente no ataque,
Inclusive também teve uma bola do Igor Vinícius de canhota, que o Santos fez uma grande defesa. Então, o Santos estava indo bem. Só que, infelizmente, no final do jogo, o Vojvoda optou por colocar o João Basso no lugar do Rony e o Lautaro Dias no lugar do Tassiano. Eu acredito que essa tenha sido a pior mudança, principalmente a do João Basso. Claro que o Lautaro também, infelizmente, o Lautaro não tem condição de jogar com a camisa do Santos, mas a gente já sabe que ele vai entrar, é uma coisa surreal que o Vojvoda continua mantendo. Não sei se o Tassiano cansou, mas eu acredito que o Tassiano cansado é melhor. Mantém o Tassiano, mesmo cansado, mantém o Tassiano, porque com o Lautaro realmente não sai nada dali. Só que quando ele colocou o João Basso para segurar o jogo, o Atlético Paranaense veio com tudo e infelizmente encontrou um gol, porque parece que a zaga não treinou os 3 zagueiros. João Basso fazendo a linha na ponta direita ali na marcação, só que o João Schmidt e o Zé Ivaldo deram condição para o atacante do Atlético Paranaense fazer o segundo gol. Faltando um pouquinho para acabar. O Roleiser entrou, mas nem tocou na bola. O Santos precisa mudar a chave e os erros do Santos normalmente são cruciais. O Zé Ivaldo errou feio num pênalti bobo. O Vojvoda fez uma mudança no final da partida que, se ele não treinou isso, ele não treinou os 3 zagueiros, fica difícil rolar um entrosamento no final de uma partida onde você está sendo pressionado num campo horroroso. Então, eu acredito que o Vojvoda, por mais que eu goste dele, por mais que eu acredito que ele tenha que ficar, essa decisão foi uma decisão errada. No final do jogo, até o Brasão foi para a área, tentou dar uma cabeçada. Mas, infelizmente, o Santos volta com mais uma derrota. Como o Luan Pérez disse no final da partida, é muito preocupante. O ano passado começou exatamente igual. O Santos precisa acordar. Fazer 45 pontos aparentemente é o principal objetivo, esquece outro tipo de objetivo no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa da volta do Neymar, que eu acredito que volte agora contra o Velo Clube, mas o Santos precisa contratar. É inacreditável, com um elenco tão caro, entregue tão pouco. Vamos de jogador a jogador. Brasão bem, fez boas defesas, sem culpa nos gols. A cabeçada que o Vinícius Lira deu um mole no escanteio, ele fez uma baita de uma defesa, grande goleiro. Foi muito bem hoje, mas sem culpa nos gols. Igor Vinícius tímido, apesar daquele chute belo que ele deu no segundo tempo. Quase fez um golaço. Zé Ivaldo não preciso falar. Zé Ivaldo foi muito mal. O Luan Pérez foi bem, porém, em alguns momentos eu acredito que falta um pouco de calma. Ele dá muito chutão para frente. Não sei se é por conta do gramado com a dificuldade de domínio de bola. Pode ser isso também. Então eu acredito que os jogadores do Santos hoje, exceto o pênalti idiota do Zé Ivaldo, tem um desconto que, de fato, o gramado estava péssimo. Vinícius Lira fez uma partida razoável, ainda assim muito melhor que o Escobar. Ele tem altura para tirar as bolas aéreas, apesar de ter tido uma falha ali no segundo tempo, que o Brasão salvou, mas ele precisa de sequência. O Vinícius Lira precisa jogar. João Schmidt não consegue correr atrás de uma tartaruga. Ele é muito lento, passes para trás o tempo inteiro. Já estava com dificuldade, ele já tem dificuldade normalmente para dominar a bola e tocar para frente. Imagina num jogo como esse. Gabriel é um menino um pouco tímido, mas ainda assim conseguindo dar um pouco de dinâmica. Talvez ele não tenha brilhado tanto, mas é um jogador importante e agrega. Gabriel Bom Tempo muito bem, conseguiu fazer essa área, conseguia tirar a bola da defesa e levar para o ataque. Miguelito, melhor partida do Miguelito com a camisa do Santos. Apesar de um chute longe que ele mandou, mas ele deu assistência, ele dava dinâmica, ele conseguia encontrar os jogadores em melhores condições. O Miguelito hoje é titular desse time com um pé nas costas e, bem, não é possível que o Vojvoda tire o Miguelito dos próximos jogos. Não tem que nem pensar nisso. Mas, às vezes, o Vojvoda prefere jogadores mais experientes do que os da base, e, bem, Miguelito é da base, apesar de ter uma experiência. Rony foi mal, errou muito, parecia que ficava ali na ponta esquerda, meio desconexo. Não gostei da partida do Rony hoje. Tassiano, já gostei. Tassiano tem uma boa impulsão, né? Tanto na defesa quanto no ataque. É um jogador que
mostrou que tem boa finalização. Eu acredito que o que pega no Tassiano foi o valor gasto por ele, né? E aí ele acaba pegando esse ranço da torcida, mas entre o Tassiano e o Lautaro Dias, o Tassiano é muito melhor. Aí as substituições. Moisés entrou bem, mostrou que vai ser útil, talvez titular desse time, mostrou ter qualidade, foi prejudicado pelo campo como todo mundo, perdeu ali as oportunidades, mas você vê que ele tem boas tomadas de decisões. Barreal entrou tímido, conseguiu ajudar nas transições, mas faz tempo que o Barreal não faz uma partida efetiva, né? Com boas finalizações e como ele fez ano passado. É um jogador meio irregular, na verdade. João Basso, eu acredito que não tenha comprometido. Eu acredito que ali foi muito mais erro do Vojvoda em ter colocado para segurar e fez com que a zaga se desorganizasse e tomasse o gol, que selou a derrota do Santos. Lautaro Dias, não tem nem muito o que comentar. Tentou, errou tudo que tentou, como sempre, isso não é novidade. O Rolezer nem tocou na bola. O Vojvoda escalou o time bem e acabou atrapalhando no final com essa ideia de defender e de colocar um terceiro zagueiro que acabou confundindo a defesa, atrapalhando muito mais do que ajudando. E nós voltamos com um resultado amargo, uma nova derrota. E o Santos precisa muito, muito mesmo abrir o olho. A diretoria precisa contratar. Eu falo isso em todos os vídeos, mas vou precisar continuar falando, porque realmente é inadmissível um time grande ter um elenco tão mal montado, peças faltando. Mas enfim, isso não é novidade, todo mundo sabe. Bem, esse foi o pós-jogo. Agora, com um microfone novo, eu espero que o áudio saia melhor. Eu ainda estou aprendendo, me adaptando. Chegou hoje. Eu ainda preciso fazer algumas configurações, mas eu vou investir bastante nesse canal. Quero muito falar sobre o Santos, que é a paixão da minha vida. Infelizmente, nos deixa triste ultimamente, mas eu tenho esperança de que em algum momento isso mude. Se você puder, se inscreva no canal, se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comente, compartilha, me siga no Twitter, que eu falo só sobre o Santos Futebol Clube lá. E é isso. Tchau.